Bom dia a todos, obrigado por terem vindo aqui. Bom, é sabido de todos o processo que tinha contra mim tinha passado, e esse processo ele tem o seu rito. Reitero aqui que a gente tinha plena certeza do deferimento, inclusive por um acordão final que aconteceu semana passada, julgamento do mesmo mérito em outro estado e foi deferido. Isso nos colocou realmente com mais certeza ainda que a justiça seria feita. Porém, não é de meu perfil colocar pessoas que, sem ser eu, estariam em risco, que os nossos vereadores. Então, o rito processual, que o Matheus pode até explicar melhor, mas o rito nos mostrou que nós estaríamos concorrendo e a parte do Estado de São Paulo chegaria praticamente a 7 dias da eleição, e se ela não fosse positiva, apesar de termos essa jurisprudência, isso ia ser levado ao Tribunal Especial em Brasília. E isso não aconteceria um acordão antes da eleição. Isso não aconteceria dificilmente, porque são ritos que devem ser seguidos, 3 dias para um, 3 dias para outro, etc. Isso estaria extrapolando até o período eleitoral, né, do primeiro turno. Bom, o que acontece com isso? Eu digo, numa decisão minha, pessoal, olhando todos os candidatos, todos que nós temos que ter o respeito, para ninguém ficar com risco, que eu não atrapalhe ninguém. Foi tomada essa decisão, uma decisão colegiada, porém de cunho pessoal, porque apesar dos partidos, apesar da federação e da coligação, a decisão é única do candidato. E essa decisão foi feita na data de ontem. Para preservar todos com respeito aos partidos e respeito principalmente aos 41 candidatos a vereador na cidade. Ressalto que a gente tinha total certeza, principalmente ainda com essa jurisprudência da semana passada, total certeza, a confiança da justiça. Porém, o prazo não ia ajudar ninguém, né? E isso coloca aqui uma posição pessoal. Aquilo que eu falei até nos meus dias de campanha, né? Até dentro do plano de governo, na carta que eu coloquei no plano de governo. O que eu quero para mim, eu quero para todos. Então, eu não quero que ninguém seja, de alguma maneira, tenha algum revés político por uma questão de eu estar lutando na justiça pelo meu direito. Tá? Abro mão do meu direito para todos da nossa coligação, em respeito ao partido, ao PV, em respeito aos outros partidos da federação, o PT, o PCdoB, e da coligação, o PSB, eu fiz a minha renúncia. Porém, a minha renúncia ela foi vinculada à aceitação do colega aqui, do companheiro Gazeta. Eu vou continuar nessa eleição, porque isso foi um detalhe técnico, documental, e que a gente tinha defesa e a gente tinha a certeza da gente conseguir. Não foi por nada errado, mas eu não posso, por essa justiça, eu prejudicar outras pessoas. O Gazeta, ele está aqui, ele vai falar, mas ele está entrando no meu lugar. Eu tenho orgulho que um ex-prefeito entre no meu lugar, e eu vou estar dando todo o apoio, e eu vou continuar essa eleição apoiando a Gazeta, apoiando o partido, apoiando todos da coligação e da federação, até o fim desse processo eleitoral, seja ele agora no início de outubro ou no final de outubro. Tá? A nossa cidade merece o melhor. A nossa cidade não merece uma moralidade.
isso nós não estamos vendo. A nossa cidade merece. O Gazeta pode fazer isso. Deve fazer isso. Deve fazer isso pelo caráter dele. Então, nós vamos continuar. Eu vou continuar falando, não importa, não sou mais candidato, mas isso não importa. Vou continuar falando por muita gente que não tem voz na nossa cidade. Então, nós temos a plena certeza que a gente consegue tirar essa postura que ocorre na nossa cidade para o bem melhor, para o bem de Bauru. Eu agradeço a todos vocês, eu agradeço o apoio que toda a imprensa teve nesse período. Eu peço desculpas por ser portador dessa notícia, mas nós temos que pensar no todo. E, às vezes, a gente tem que realmente engolir qualquer tipo de orgulho, qualquer tipo de sentimento de justiça em prol de todos. Em prol de todos, está aqui o Gazeta. Gazeta, por favor. Pessoal, bom dia. Primeiro, eu quero ressaltar aqui esse ato de coragem e de ação importante em benefício da cidade e da coligação que hoje se formou para a discussão do planejamento da cidade de Bauru e das ações que podem ser feitas em benefício da nossa comunidade. E o Crepaldi desempenhou isso ao longo desses últimas semanas muito bem, levando a proposta da coligação, falando das ideias que nós temos para mudar a cidade de Bauru e, principalmente, discutindo com a sociedade aquilo que vai melhorar de fato a vida dela. Então, eu só tenho aqui a agradecer o trabalho do Crepaldi. Eu estava nos bastidores nesse momento todo, mas acompanhando de perto o que estava acontecendo, e tenho a certeza absoluta que a mensagem chegou nas pessoas e as pessoas estão começando a ter uma visão diferente daquilo que elas pensam, do que aconteceu e daquilo que pode vir a acontecer. E o Crepaldi desempenhou muito bem esse papel, então eu quero aqui deixar o meu agradecimento de coração por tudo aquilo que ele fez nesse processo todo, de ter se colocado à disposição para ser o candidato a prefeito, de ter se colocado à disposição para percorrer a cidade, conversar com as pessoas e principalmente para mostrar aquilo que pode ser feito para melhorar a vida das pessoas. Então eu só tenho a agradecer, tá? Queria que você soubesse disso. O Crepaldi vai continuar na campanha como coordenador da campanha, eu faço questão disso e quero que ele participe ativamente de todo o processo nos próximos 15 dias que ainda faltam para o pleito. Em segundo lugar, dizer que nós pegamos o bastão agora, e eu não acho que nada cai do céu. Eu tenho certeza absoluta que isso foi uma missão que Deus me deu. Até porque durante todo esse processo eu venho declinando do convite. Até por conta de processos pessoais e profissionais, eu estava declinando do convite. Mas tudo conspirava para que as coisas chegassem de novo para uma decisão minha. E esse não foi um momento diferente, né? Chegou um momento que eu não podia mais falar não. E eu assumi a candidatura para que a gente possa agora levar um pouco da minha experiência enquanto prefeito, porque mais do que qualquer outra pessoa eu conheço a cidade, conheço o que pode ser feito, conheço o que dá errado e conheço aquilo que pode dar certo. E é exatamente com esse intuito que eu me prontifiquei a participar desses últimos 15, 20 dias do processo eleitoral. Levar um pouco da minha experiência, levar um pouco daquilo que nós fizemos para a cidade de Bauru e poder debater com as pessoas aquilo que nós fizemos, aquilo que está sendo feito e por que não deu certo, né? E essa comparação é fundamental. Se a gente não tiver a comparação, nós vamos acreditar de novo nas histórias da carochinha. E a história de carochinha não muda a vida das pessoas. E não muda a vida da cidade. Acreditar naquilo que é fácil, no estalar de dedo, até pode ser bacana. Bom, eu vou acreditar naquilo que é mais fácil para mim, né? Furar poço artesiano, vamos falar o tema do momento, pode ser fácil para acreditar, o poço artesiano vai resolver o meu problema de falta d'água. E eu, como biólogo e como ex-prefeito, sei exatamente que isso não vai resolver a vida de ninguém. Poço artesiano ajuda no processo de abastecimento da cidade, mas isso sozinho não resolve a vida de ninguém. Então, esses temas têm que ser levados para a população, até para que elas não sejam enganadas e votem em alguém que possa prometer coisas que não vai fazer. Então, são cinco ideias que a gente tem, e acho que o Crepaldi já veio trazendo isso durante a campanha, e eu vou intensificar muito essa ação de discutir esses temas. O primeiro deles é uma engrenagem fundamental, porque sem ela, tudo que nós estamos falando aqui e tudo que os outros candidatos estão falando não vai funcionar, que é o servidor público municipal. Se nós não tivermos um olhar diferenciado, uma conversa franca que eu sempre tive enquanto prefeito com o servidor público municipal, valorizando o seu trabalho, melhorando suas condições de trabalho, melhorando as suas condições salariais
e ter um diálogo constante com os servidores públicos municipais, nada do que cada um dos prefeitos e prefeitas que estão prometendo fazer vai sair do papel. Então, para eles, eu vou ter um olhar especial, uma discussão especial, porque é deles que a gente precisa para fazer essa cidade andar. O segundo movimento, e eu acho que esse é um dos mais importantes, é que nós voltamos à história. Eu assumi o mandato com mais de 100 mil pessoas na linha da pobreza. 100 mil pessoas, um quarto da população de Bauru estava na linha da pobreza. E nós intensificamos as ações assistenciais da cidade, porque isso não é justo em lugar nenhum do mundo, que você tenha mais de 100 mil pessoas vivendo em situações precárias no município de Bauru. E nós conseguimos, ao longo dos 4 anos, tirar 30 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas da linha da pobreza. E, pasmem, os números voltaram ao que era 2016 na atual gestão. Esse é um tema que tem que ser permeado e discutido com muita profundidade por qualquer candidato, e nós vamos fazer isso com muita intensidade. O terceiro é a questão da água. Eu só trouxe um número para vocês aqui que eu acho que é bem emblemático e bem importante para a gente discutir agora. No meu governo, durante 4 anos, e eu só estou falando de poço, e poço não resolve o problema, mas poço ameniza a situação. Existe um planejamento que tem que ser feito na cidade de Bauru ao longo do tempo, porque isso está previsto em lei, no plano diretor da cidade. Nós fizemos 670 metros cúbicos com 4 poços artesianos perfurados. 670 metros cúbicos por hora de água. O atual governo produziu apenas 552 metros cúbicos de água, nos 5 poços que eles perfuraram, sendo que um deles não tinha água. Além disso, furou os poços onde não era planejado. E o planejamento para esses últimos 4 anos, de 2020 a 2024, era fazer 1.050 metros cúbicos por hora. Então, estão faltando 500 metros cúbicos que não foi atingido, que estava no planejamento, e é por isso que nós estamos tendo falta d'água. Não é questão do clima. Nunca foi. Até porque 2014 teve a pior seca da história do país. É só pegar os dados. Eu não estou aqui falando sem estar baseado em dados. E 2020 foi a mesma coisa. Nós tivemos também uma seca muito intensa. E eu passei por isso, exatamente nesse mesmo momento. E hoje, nós também temos uma seca intensa. Mas se o planejamento tivesse sido cumprido, muitas pessoas tinham saído do abastecimento exclusivo do Batalha. Só para que vocês tenham uma ideia, vou ser bem rápido nisso. Esses 670 metros cúbicos por hora produzidos nos poços que nós perfuramos de 2017 a 2020, tirou 55 mil pessoas do abastecimento exclusivo do Batalha. Das 140 mil pessoas que tinham quando eu assumi o mandato, 55 mil já não estavam mais dentro da linha de abastecimento só do Batalha. O atual governo tirou apenas 20 mil pessoas. E a perspectiva que ele tinha de planejamento era ter tirado 80 mil pessoas. Então tem um erro aí. E esse erro nós precisamos discutir com muita profundidade, com dados, sem pirotecnia, para que a gente possa realmente discutir o que de fato conta para a cidade de Bauru e o que de fato não conta. Um outro tema importante, ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Eu recebo a obra com 15% dela concluída e entrego a obra em 2020 com 62% da obra concluída. 62%! Faltavam apenas 38% para terminar a obra e entregar para a população. E estava no planejamento isso. E nos próximos 2 anos, depois que eu saí, se tivesse continuado com o processo, claro que tinha problemas, e tem em qualquer obra pública no Brasil e no mundo. Agora, os problemas têm que ser corrigidos. Não dá para você abandonar tudo e querer começar do zero. Começar do zero é penalizar a população de Bauru para contrair uma dívida de 3 bilhões de reais que ela não vai ter como pagar no futuro. Então, nós temos que falar, discutir propriamente a ET, a Estação de Tratamento de Esgoto. E eu, se Deus me permitir voltar a ser prefeito da nossa cidade, vou fazer um acordo com a empresa judicial, vou fazer com que ela retome a obra. E em 3 anos a gente vai terminar a obra da Estação de Tratamento de Esgoto e entregar para a população. É isso que as pessoas precisam. O dinheiro está na conta, sobra até dinheiro, para que a gente possa terminar a obra e fazer com que as pessoas tenham saneamento básico adequado na cidade de Bauru. O quarto tema, e eu acho que esse é um dos mais importantes também, porque passa diretamente pela vida das pessoas, é saúde e educação. Sem isso é impossível a gente ter uma cidade próspera e que tenha desenvolvimento social. A saúde fica parada no tempo. Vocês veem isso todos os dias na situação das UPAs da cidade. E é só comparar governo. E aí a comparação ela é muito importante nesse momento, para saber o que nós fizemos nos últimos 4 anos, quando eu fui prefeito, e o que está sendo feito agora com relação à saúde pública. Nós entregamos 3 novas UBS. O atual governo não entregou nenhuma. Nós entregamos 7 novas escolas, construídas em planejamento. O atual governo não entregou nenhuma.
Então, quando você não tem compromissos direto com a questão social da cidade, seja em saúde e educação, é difícil a gente pensar em qualquer outro tipo de discussão. E o quinto e o último tema, eu acho que esse é um dos mais importantes também, e isso passa diretamente pela mudança da qualidade de vida da cidade, em termos gerais, que é a geração de emprego e renda. Nós precisamos ter um plano, e nós temos um plano que foi apresentado lá quando eu era prefeito, e depois no planejamento também, na minha reeleição, que não foi aprovado pela sociedade. Eu entendo naturalmente isso. Política é assim, as pessoas vão testando. Às vezes testa um, não deu certo, vai com o outro. Pode não dar certo e tenta de novo. Geração de emprego e renda tem que ser um projeto de governo para qualquer um que ganhe a eleição, porque gerar renda e emprego na cidade de Bauru é fundamental. Os distritos industriais têm que ser recuperados e melhorados. A gente tem que melhorar a questão dos impostos da cidade para atrair novas empresas, e não tem milagre nisso, não tem milagre. É trabalho, dedicação e ação para que as empresas possam se instalar aqui, como foi na minha época. Eu consegui trazer para Bauru 5.800 novas empresas. 5.800 novas empresas. São dados do CAGED, não são coisas minhas. Então, eu quero que vocês comparem. Quando a gente comparar, a gente vai poder ter a situação do que era, o que está e como a gente pode melhorar a cidade. Eu só queria conversar com vocês esses 5 temas principais, porque são eles que nós vamos conversar bastante com a cidade, nesse pouco tempo que nos cabe. Agradecer mais uma vez imensamente a todos da nossa coligação, ao PT, PCdoB, ao PSD e ao PV, que é o meu partido, a qual eu retorno à minha casa depois de mais de 30 anos, porque eu fui um dos fundadores do PV lá na década de 90, e fico muito feliz agora de estar sendo candidato a prefeito pelo partido que eu escolhi como ideologia de vida, que é o Partido Verde. E pela primeira vez, né, depois de prefeito, eu vou poder estampar o 43 na minha camiseta como sendo o meu número do partido que tem a minha inspiração. Vocês não sabem disso, mas só para ter uma ideia, eu fui o primeiro prefeito da América Latina da história do Partido Verde no Brasil e na América Latina. Então eu tenho uma história com esse partido. Quem me conhece aqui sabe que aos 22 anos de idade eu fui candidato a prefeito em Bauru, em 1992. E fiz 10 mil votos naquela época. Só tinha 2 filiados do Partido Verde, eu e o vice. Mas eu fui lá, defender as bandeiras que eu acreditava, levar a minha inspiração enquanto cidadão da cidade de Bauru, porque eu quero que essa cidade melhore. E, diferentemente do que as pessoas pensam, cara, eu torci muito para que esse governo desse certo, mas muito. Vocês não têm ideia de como eu torci para que o atual governo desse certo. E no momento de transição de governo, quando eu tive várias reuniões com a senhora prefeita, disse isso a ela: estarei torcendo por você, porque se você for bem, todo mundo vai bem. E a cidade vai melhorar. E é loucura as pessoas pensarem, não, porque o cara ganhou, vamos tacar pedra. Não é isso, eu nunca fiz isso na minha vida. Se vocês pegarem as minhas redes sociais, vocês vão ver que as minhas críticas são todas positivas e pontuais. Eu jamais ofenderia o prefeito de plantão, porque eu sei do trabalho que ele tem, da dificuldade que ele tem para realizar as obras. E eu estava na torcida para que desse certo, mas não deu. E agora eu tenho uma opinião e preciso expressar essa opinião. Não deu certo, tem um outro caminho. E tenho total direito de fazer isso. O Crepaldi já fez muito bem, e eu assumo o bastão dessa corrida a partir de agora para levar a minha opinião sobre a cidade, para melhorar a vida das pessoas e ter uma cidade diferente do que nós temos hoje. Que as pessoas possam ter o direito e a esperança de serem felizes. Era isso. O senhor permite algumas perguntas? Claro. O senhor assume aí a candidatura, então, né, com 20 dias, pouco mais de 20 dias para o dia 6, né? O que o senhor enxerga desse prazo? Pretende fazer uma agenda muito intensa para que as pessoas entendam que agora o senhor é o candidato da chapa? Como o senhor avalia fazer essa campanha com menos de um mês para a eleição? Bom, como eu disse, eu já fui candidato algumas vezes em Bauru, desde a minha adolescência. Então, a campanha nunca foi uma dificuldade para mim. Mesmo sem recurso, a gente vai sair, conversar com as pessoas, como eu sempre fiz, percorrer os bairros da cidade, que eu conheço todos eles. Nós fizemos obras em cada um dos bairros da cidade de Bauru. A gente tem muito o que mostrar. E talvez eu acho que um grande problema que eu possa ter tido, e eu quero reconhecer isso como uma falha minha enquanto prefeito, foi de não saber divulgar melhor as coisas que eu tinha feito, né? Talvez até pela minha timidez as pessoas pensam que não, mas eu sou um pouco tímido e tenho dificuldade de fazer selfie pela internet ou ficar em redes sociais o tempo todo. E eu resolvi trabalhar ao invés de fazer isso.
E quando você faz isso, trabalha, as pessoas podem dizer, mas o cara não apareceu, não fez e não sei o quê. Então, eu acho que foi um erro meu enquanto prefeito de não ter divulgado mais aquilo que eu fiz. E agora, mesmo no pouco tempo, dos 15 dias para a eleição, eu vou ter esse tempo para poder falar a minha verdade, para falar aquilo que foi feito, para falar aquilo que mudou a cidade de Bauru, a vida das pessoas e comparar. Na comparação, as pessoas depois escolhem porque elas têm liberdade para isso. Então, nesse momento, eu tenho o meu direito de percorrer a cidade como cidadão de Bauru, conversar com as pessoas no pouco tempo que nós temos e levar a esperança que nós temos para a reconstrução da nossa cidade. Tem tempo para isso. Agora as pessoas vão ter a possibilidade de discernir o que é certo e o que é errado e aí fazer a sua escolha. E a vice permanece a Gislaine? Não a troca? Sim, com certeza. Gazeta, o senhor foi eleito, candidato e eleito em 2016 pelo PSD. PSD, isso. E aí candidato à reeleição pelo PSDB. Né? Isso. E agora o senhor retorna para o Partido Verde. A gente sabe que Bauru enfrenta algumas questões ambientais muito sérias. Então, a volta do senhor para o Partido Verde tem bastante a ver com essas questões ambientais. E o porquê desse retorno com essa coligação específica, dessas parcerias, desses partidos que estão juntos, até aproveitando a pergunta também, dessa coligação com o PSB como vice, né, Gislaine, por que desse retorno ao Partido Verde? O retorno foi uma volta às minhas origens. Né? Eu sempre fui do PV, como eu disse, eu fui da fundação do Partido Verde no Brasil e no estado de São Paulo. Então, eu estou voltando à minha origem. Eu fico muito feliz de estar voltando às minhas origens. Eu tive que, naquele momento, quando fui prefeito da cidade de Bauru, de ter que sair do PV, porque eu tinha um compromisso com o candidato que estava lá, de que ele pudesse ser o candidato do PV naquele momento. E saí do PV exatamente por esse compromisso, por honrar o compromisso com ele. Mas retorno à minha casa agora, né? E o PV tem uma história muito bonita com a cidade de Bauru. Nós já tivemos vereadores eleitos pelo Partido Verde, nós já tivemos trabalhos importantes na cidade. E a questão ambiental, ela permeia a minha vida pessoal, né? Eu não posso me dissociar dela, até pela questão de ser um biólogo, né? Então, e eu tinha várias ações importantes para a cidade de Bauru e vou te dizer uma grande frustração que eu tenho enquanto prefeito. Eu tinha a proposta de fazer 10 parques lineares na cidade. Cara, isso foi um sonho que eu percorri durante todas as minhas tentativas de ser prefeito e depois virei prefeito. Falei, cara, eu vou fazer isso, porque os parques urbanos lineares vão mudar a cara da cidade. E quando eu consegui o recurso, porque Bauru, queira ou não, é uma cidade pobre, ela arrecada poucos recursos, a gente tem pouco recurso para investimento. Então, quando eu vejo os prefeitos hoje prometendo um monte de coisa, hospital do idoso, hospital da criança, hospital não sei o quê, não tem dinheiro para pagar essa conta. Não tem. Não adianta inventar história, porque não temos dinheiro para pagar essa conta. E aí, quando eu vendo a folha de pagamento em 2019, eu arrecado para os cofres da prefeitura 55 milhões de reais. Falei, cara, é agora que eu vou fazer os parques. E aí vinha a pandemia em março de 2020. Eu tive que optar. Eu fiz só 2 parques e tive que abandonar os outros 8 projetos, porque ou eu cuidava das pessoas, ou eu investia em coisas que naquele momento não eram importantes para a cidade. E eu fiz isso, né? Talvez tenha pago um preço caro por isso, mas eu tive que conter a propagação do vírus na cidade de Bauru. Nós não tínhamos vacina, né? E eu fico muito feliz por Bauru ter sido, naquela oportunidade, a cidade que menos perdeu vidas. Isso não é minha conversa, pode buscar nas estatísticas. Entre 100 mil, acima de 100 mil habitantes, Bauru foi a cidade que menos perdeu vidas, morreram 299 pessoas na minha época, e foi a cidade que menos perdeu postos de trabalho. Então eu cumpri com a minha parte, e eu venci a pandemia naquele ano de 2020. Mas eu tive que abrir mão de alguns sonhos. E um deles foi a questão dos parques urbanos lineares, que agora eu sei que tem recurso, porque os 100 milhões de reais que vieram da dívida federalizada para Bauru, que foi um trabalho nosso, na nossa gestão, e que só veio na gestão atual. Então nós temos hoje quase 100 milhões no caixa, que dá para a gente poder mudar grande parte da infraestrutura urbana, mas com planejamento. Porque se for feito tudo... Vou dar um exemplo para você do RECAP, que eu acho legal, importante, porque melhora os bairros do município. Mas eu não fiz desse jeito. Quando eu ia fazer RECAP e a gente tinha pouco recurso para isso, eu pedia para o DAI antes fazer toda a troca da tubulação, porque eu sei que se eu colocar um asfalto novo, 2 ou 3 meses depois, ou na época de chuvas, vai quebrar tudo, porque tem vazamento. E se você não consertar a tubulação, as mais de 1000 quadras que foram recapeadas agora na atual gestão, daqui a 1 ou 2 anos, vai estar tudo esburacado de novo. Então, se você não tiver planejamento, as coisas não andam, não funcionam, e a gente vai fazer só pirotecnia. E se precisar de pirotecnia, não conte comigo. Eu estou fora disso. Eu faço aquilo que está planejado. Pode ter um efeito ruim ou não na questão eleitoral, mas eu faço aquilo que é correto. Se não for correto, cara, não conte comigo. O senhor tocou num ponto importante, a questão do dinheiro, da verba, né? Há alguns anos já, a Bauru vem tendo recorde de arrecadação.
E mesmo com esses recordes de arrecadação, o senhor acha que essas promessas que estão sendo feitas não tem como tirar do papel? Não tem. Garanto para você que o tal do hospital municipal não tem de onde você tirar do papel. Você pode até construir um prédio, mas os próximos prefeitos é que vai ter que pagar a conta. Vamos fazer uma conta rasa. 60 leitos hospitalares de um hospital dia custa 60 milhões de reais por ano. Se você colocar uma UTI, que é necessário, senão você tem que colocar esse hospital municipal perto de um hospital de referência. Não tem terreno para isso. Então, estão prometendo fazer lá no Gás. Ele está longe dos hospitais, então você tem que ter uma UTI. A UTI custa, em média, 3,5 milhões de reais por mês, mas são as 30 milhões que você tem que colocar no planejamento. São 90 milhões. Da onde que nós vamos tirar 90 milhões do orçamento da saúde, que já é escasso, para poder investir no hospital, que não é obrigação do município? Não é. O município tem a obrigação de atenção básica e urgência e emergência. Mais nada. A obrigação de hospital é do Estado. E é ele que nós vamos cobrar. O Hospital das Clínicas, que é uma outra história também que precisa ser recontada. O Hospital das Clínicas foi criado por Pedro Tobias e Geraldo Alckmin, porque antes era o Hospital do Centrinho. Foram eles que tiveram as primeiras ideias de transformar aquilo no Hospital das Clínicas. E levaram isso. Trouxemos a Faculdade de Medicina. O governador Márcio França assina um decreto, eu estava presente em 2018, criando o Hospital das Clínicas de Bauru. O governador, depois João Dória, abre o hospital como hospital de campanha, né? Porque já tinha os leitos hospitalares, as camas, o mobiliário. Vem o governador Rodrigo Garcia, destina 270 milhões de reais para abrir os 265 leitos do Hospital das Clínicas. Resolveria o problema da cidade de Bauru e de toda a nossa região. Eu fiquei feliz com a notícia. Pô, tem no orçamento do Estado 270 milhões para abrir o Hospital das Clínicas em plenitude. Feliz, porque resolvemos o problema de saúde. Entrou o governador Tarcísio e ele vai precisar explicar por quê. Né? E se Deus me permitir ser eleito, eu quero sentar com ele para conversar sobre isso. Tirou 150 milhões do Hospital das Clínicas e abriu só 100 leitos. Isso penaliza não só Bauru, penaliza a região inteira, porque falta leitos para todas as cidades. Então, essa discussão tem que ser tida com o Estado. E Bauru não pode ficar fora disso, não. Né? Nós temos também, podemos abrir leitos. A gente pode ter um pronto-socorro mais robusto, um pronto-socorro central, que tenha leitos hospitalares ali, que garantam às pessoas ficar uma permanência mais ou menos de pouco período, e tem um hospital na frente, que é o hospital de base, que pode, numa intercorrência, resolver o problema para a gente. Então, um dos projetos que eu quero retomar é fazer com que o pronto-socorro central, já era um projeto meu enquanto prefeito, seja remodelado, para que a gente tenha ali um novo pronto-socorro central, com leitos que possam atender as pessoas, mas que ele esteja ligado ao hospital de base, porque se tiver algum problema, a gente sabe onde recorrer. Senão, nós vamos ficar no meio do mato, com ambulância correndo para a cidade inteira, com pessoas morrendo na ambulância, porque o hospital de referência não tem leito de UTI. A área do Gás é uma referência no serviço estadual? É, mas é longe. A lei diz, é muito clara, essa é uma lei do José Serra, enquanto ministro da Saúde, que o hospital dia tem que ser ligado a um hospital de referência. Se não for ligado, tem que ter UTI. Então, quando você fala, 60 leitos para o hospital dia, é correr o risco. Porque se alguém passar mal ali, você não tem onde correr. Vai ter que pegar uma ambulância para levar para o hospital do estadual ou no hospital de base. E aí é outra história. Fechou? Fechou. Obrigado. Obrigado, gente.